Fala, minha família cabeça de queijo, tudo bem com vocês? Estou de volta. Primeiramente, quero pedir desculpas pela ausência, por questões profissionais. Fiquei com o horário um pouco escasso, não consegui trazer novos vídeos para vocês desde lá, perto do draft. E agora que eu consegui readequar um pouco a minha vida para trazer para vocês atualizações do Packers, ou melhor, um resumo desde então, do draft para cá, que eu quero trazer a minha opinião para vocês, né, meu posicionamento a respeito de tudo que tem acontecido nesses últimos meses, nesses últimos tempos aí que eu acabei me ausentando. Mas que alegria, que prazer estar com vocês novamente. E eu vou fazer nesse vídeo então um compensadão, tratando de draft, tratando de da off-season de modo geral, dos primeiros treinos dos Packers, né, os OTAs, né, todas as práticas aí que já rolaram. Training Camp começa esse mês, no dia 26. Então, vamos tratar rapidamente desses temas para a gente poder, né, se atualizar sobre eles. E lembrando que agora já estamos em julho, graças a Deus, último mês oficialmente sem NFL, porque mês que vem já tem o jogo do Hall da Fama, já tem os primeiros jogos de pré-temporada, e então o cheiro de NFL já está no ar para a nossa alegria. Então vamos lá. Para fazer toda essa retrospectiva a partir do draft, então, eu tenho que resumir para vocês que o Packers tem adotado uma filosofia já desde o ano passado, que é de renovação, né? Muitos negam se falar em rebuild, e eu também me nego, mas há um evidente processo de renovação. Hoje nós temos apenas 3 jogadores no roster do Packers acima de 30 anos de idade. Então isso significa que nós estamos montando um elenco para médio e longo prazo. O que eu já disse em outras ocasiões, que vai exigir de nós torcedores bastante paciência para que esse time possa adquirir experiência, possa adquirir casca, né, dentro da NFL. Mas é um processo natural que toda equipe um dia vai passar, né? E, como vocês sabem, o ponto derradeiro aí desse processo de renovação do elenco do Green Bay Packers foi a saída do Aaron Rodgers. E junto com Aaron Rodgers também, né, outro veterano que provavelmente não voltará para essa temporada é o Mason Crosby, nosso kicker aí de também 18 anos de casa. Então, realmente nós aí, vamos dizer, limpamos a prateleira dos veteranos em Green Bay. E o draft desse ano também foi voltado, obviamente, à renovação em vários setores, em várias unidades que a gente precisava agregar talentos jovens, claro, mas também que tenham a versatilidade, a força, a velocidade que a nossa diretoria gosta. E assim foi, tá? Eu gostei muito do draft dos Packers. Eu acho que se a gente for fazer uma escala e dar uma nota, como o pessoal avalia, eu daria uma nota B para esse draft dos Packers. Endereçou carências que o elenco possuía. Gostei muito da primeira escolha do Lucas Van Ness, por exemplo. A gente precisava de um edge com esse dinamismo, com essa força, considerando que o Rashan Gary é um grande jogador, mas também enfrenta muitos problemas de lesões. Então a gente precisa ter um cara ali para suprir essa ausência quando necessário for, tá? Mas o que eu gostei mais foi do nosso Gutão ter endereçado 2 escolhas para tight ends, que é uma unidade nossa que estava completamente esvaziada, né? O Robert Tonyan foi para Chicago, o Mercedes Lewis não renovou, é um agente livre, mas também não deve voltar para os Packers, é capaz de ir para a patota do Aaron Rodgers lá em Nova York. E ele endereçou 2 escolhas de tight ends, né? Como o Luke Musgrave, que eu gosto muito, e o Tucker Kraft, né? O Luke Musgrave, para mim, era um dos top 3 aí, de tight ends, né? Só atrás do Michael Mayer, né? E do Dalton Kincaid. Então eu gostei muito dessa escolha. O Tucker Kraft é uma aposta, não era um tight end top 5 aí no draft, mas é um cara extremamente atlético, de uma baita de uma impulsão, né? Aquele cara grandão mesmo, gigante, o cara é muito alto. Então dá uma agregada e tanto nesse nosso corpo de tight ends que ficou basicamente até então só com o Josiah DeGuara, que apesar de eu defendê-lo bastante, mas a gente sabe que ele tem as suas limitações. Mas é claro também que a gente tem que levar em consideração que o Matt LaFleur simplesmente renegou o uso dos tight ends nas últimas temporadas, principalmente na última,
né? E são jogadores que precisam ser muito utilizados nesse esquema. E que o Jordan Love também gosta de acioná-los sempre que ele está em campo, os tight ends. Então eu acho que essa temporada tem tudo para que os tight ends sejam mais valorizados, mais utilizados no esquema do Matt LaFleur e também pelo Jordan Love. E por isso, então, essas duas escolhas que foram muito boas aí. E não bastasse isso, vieram também 3 wide receivers, né? Coisa que a gente pedia há muitos anos aí. O Rodgers cobrava da diretoria há muitos anos. E nas 2 últimas temporadas vieram 3 no draft passado e mais 3 agora também para agregar o Dontavion Wicks, né? O Grant DuBose, né? O Carrington Valentine, enfim. Então, aliás, o Carrington Valentine, perdão, é cornerback. Eu estou relembrando aqui os nomes deles agora porque o Jaden Reed, perdão. Porque já faz tanto tempo do draft eu não consegui ainda gravar os nomes. Então, Jaden Reed, o Dontavion Wicks e o Grant DuBose foram os nossos wide receivers. E o Jaden Reed vem para ser o slot no lugar do Randall Cobb, a princípio. É um cara já com uma estatura um pouco menor, mas que tem muita velocidade. Então, o nosso corpo de recebedores já tem, em termos de quantidade, um número suficiente para a gente encarar uma temporada. Só que, claro, né, predomínio de jovens, né, apenas o Christian Watson, o Romeo Doubs e o Samori Touré vão para o segundo ano apenas, né, de NFL, e o restante aí está indo para o seu ano de calor. Então, como disse, vamos ter que ter paciência, com um ataque totalmente renovado, comandado também por um quarterback, digamos, novato dentro da NFL, porque Jordan Love vai para o seu primeiro ano, né, como titular, tendo já 26 anos, depois de 4 anos de banco do Aaron Rodgers. Então, para resumir, é um ataque que, no geral, tanto o ataque quanto a defesa, aliás, jovens, mas que com muito potencial. Só que, é claro, né, dificilmente vão estourar nos primeiros anos. Isso vai envolver todo o processo de maturação, de evolução. E aí que entra a capacidade e o trabalho do nosso corpo técnico para fazer que essa rapaziada possa evoluir aí e apresentar bons resultados o quanto antes, né? Então, para fechar a questão do draft, eu gostei muito do que foi feito. Acho que nós temos um elenco hoje numeroso, qualificado, de talento, né? Com jogadores aí que a nossa direção gosta, que sejam muito dinâmicos, muito velozes e que possam exercer também mais de uma função dentro de campo. E que isso eu tenho certeza que vai dar frutos, só não sei dizer quando, né? E pode demorar alguns anos ou muitos anos. Isso vai depender, como disse, do trabalho do nosso corpo técnico. Passada a questão do draft, nós vamos ali para a questão da tabela dos Packers, que saiu, né, também há algum tempinho. E eu não posso dizer que, ao contrário de alguns aí, que alguns comentaram, que essa tabela dos Packers é uma das mais fáceis da NFL. Discordo totalmente, acho inclusive que é até mais difícil do que a do ano passado. E explico por quê. Porque a gente vai enfrentar, entre outros adversários, nós vamos cruzar esse ano simplesmente com, talvez, na minha opinião, pelo menos, a divisão mais forte da NFL, que é a AFC Oeste. Nós vamos pegar Denver Broncos, nós vamos pegar Las Vegas Raiders, nós vamos pegar Kansas City Chiefs e nós vamos pegar Los Angeles Chargers, só para citar. Então, hoje, que são equipes que hoje estão num patamar muito acima dos Packers, né? E então, só aí você coloca 4 jogos de um nível de dificuldade imenso, tá? E tirando os confrontos divisionais, que isso a gente já sabe que a dificuldade que envolve, independente disso, tirando o Chicago Bears, né, que é o nosso filhote aí desde sempre, mas também nós vamos encarar times aí que tem muita tradição e que historicamente nos impõem dificuldades, como o Pittsburgh Steelers, como o New York Giants, que na temporada passada já nos venceu e tem crescido, fez um bom draft também, né? E nós vamos encarar uma divisão da NFC Sul, por exemplo, que hoje é uma incógnita. Sem o Tom Brady lá para comandar os Buccaneers, aquela divisão é hoje, assim, incerta quem vai ter potencial para levar essa divisão, né? Então pode dar New Orleans Saints, pode dar Atlanta Falcons, pode dar Carolina Panthers, né? Então, para ver Buccaneers, dificilmente, porque com Baker Mayfield e Kyle Trask, acho muito difícil conseguir. Mas então vão ser equipes que vão estar correndo aí, disputando semana após semana
a liderança dessa divisão. O Carolina Panthers se reforçou bem aí na intertemporada, trouxe Adam Thielen, trouxe Miles Sanders, né? O Atlanta Falcons também se reforçando, trouxe ali o melhor running back do draft, o Bijan Robinson. Então eu não vejo, assim, em resumo, jogos assim que dá para cravar vitórias tranquilas dos Packers, né? Todos os jogos serão muito difíceis e com essa agravante da gente cruzar com a divisão, né, na minha opinião, mais difícil da NFL, que é a AFC Oeste, tá? Então, agora em termos de projeção, muito difícil, né, a gente falar. Todo mundo aí está apontando uma campanha negativa para os Packers, uns apontam 7-10, outros apontam 6-11, alguma coisa assim, os mais pessimistas, tá? E considerando uma tabela que na minha visão ano passado foi mais fraca, nós tivemos uma campanha negativa. Então, se a gente for partir desse princípio, com uma tabela em tese mais difícil esse ano, é possível que a gente tenha novamente uma campanha negativa, tá? Mas eu não consigo colocar o Packers como essa mosca morta aí que dizem que não vai brigar por coisa nenhuma, que vai ter uma campanha muito negativa. Sinceramente, eu não consigo, porque eu preciso esperar começar a temporada para ver. Hoje, eu posso dizer para você que o Packers não é esse time péssimo que pintam por aí, como talvez uma das 5 piores equipes, ou um dos 5 candidatos a ocupar aí as primeiras escolhas do draft de 2024. Mas é evidente que eu não consigo também apontar o Packers como um favorito, né? Como um Super Bowl contender. A gente tem que entender a realidade, que a gente está com um time completamente renovado, com jogadores jovens que ainda precisam amadurecer, evoluir em todos os aspectos, e que vai ser comandado por um quarterback que vai estrear como titular apenas agora, com 26 anos, depois de ficar 4 anos no banco do Aaron Rodgers. Então, é lógico que existem muitos motivos para a gente ficar preocupado, receoso, em dúvida do que será o Packers de 2023. A gente não sabe, né? Mas eu não consigo pintar o Packers como esse time tão ruim que muitos estão pintando por aí, tá? Se ocorrer uma campanha negativa, sinceramente, não será talvez nenhuma grande surpresa, considerando a dificuldade da tabela. Mas se pintar uma campanha positiva também, eu tenho certeza que isso vai surpreender a muitas pessoas, aliás, a maioria das pessoas que acreditam que o Packers não tem elenco, não tem potencial para ter uma campanha positiva. E ainda que tenha uma campanha positiva, também não vai querer dizer que isso vai significar automaticamente uma vaga em playoffs, né? Porque hoje a divisão, né, e a gente tem que ser bem sincero nesse sentido, quem tem o melhor time, né, a melhor hoje estruturalmente, né, e em termos de nome, também material humano, é o Detroit Lions. O Detroit Lions é o favorito para levar a NFC Norte, tá? Com o Minnesota Vikings correndo por fora. Mas o Vikings tem muitos problemas defensivos, isso pode pesar, né, contra eles. E aí, Chicago Bears e Packers ficariam ali, né, tentando ver o que seria possível pescar e beliscar uma vaguinha de wild card. Então a gente tem que ser bem sincero nesse sentido. Agora, falar que o Packers não tem condição nenhuma de brigar por uma vaga em playoffs, nesse momento, é puro chute, é puro achismo, né? Eu acho que o Packers pode ter condição de brigar, desde que, né, as vitórias venham e o desempenho do time seja condizente, né? E aí ao longo da temporada que a gente vai ter uma noção exata de que Packers é esse. Hoje é absolutamente uma incógnita. Mas como eu disse para vocês e volto a repetir, não vejo o Packers, esse time péssimo que pintam, mas também vejo o Packers muito distante de ser um time que possa brigar ou almejar qualquer coisa assim em termos de pós-temporada bem adiante, digamos, uma final de conferência ou uma vaga no Super Bowl. Isso aí realmente a gente está bem distante. Pode acontecer porque o futebol americano é surpreendente, mas considerando todos os aspectos que envolvem o Packers, de um time que ainda está em reconstrução, né, é muito precoce a gente também dizer que o Packers vai brigar por coisas muito grandes nessa temporada. Temos que ser realistas também, mas nem tão pessimistas. Então, essa é a minha opinião em relação à tabela. Uma tabela muito difícil e uma divisão onde tudo leva a crer que será dominada pelo Detroit Lions, mas são, como disse, tudo, nesse momento, tudo são conjecturas. A gente não sabe o que vai acontecer. Esperar a temporada começar para a gente ter uma ideia. E o que mais? Sobre
questão de uma análise rápida de elenco. Acho que hoje o Packers se fortaleceu em todas as unidades. Agora, uma unidade que me preocupa é a nossa secundária. Porque nós perdemos um cara que era, digamos assim, o ponto de equilíbrio da nossa secundária, junto com o Jair Alexander, que é o Adrian Amos. O Adrian Amos tinha um contrato muito caro, todos sabiam que provavelmente ele não ficaria nos Packers. Foi lá para a panelinha do Rodgers em Nova York. E a gente não fez uma reposição, né, à altura. E eu acho que o nosso corpo de cornerbacks é muito bom. Vai continuar, acho que em alto nível. Com o Alexander, com o Russell Douglas, enfim. Mas nosso corpo de safeties, com a saída do Adrian Amos, perdeu demais. E eu não tenho plena confiança no Darnell Savage. A temporada passada dele foi terrível. Claro que ele pode melhorar, fazer uma grande temporada, mas é um cara que tem oscilado bastante, muito irregular, muito inconstante. Então hoje o nosso grupo de safeties, contando com Darnell Savage, Rudy Ford, Anthony Johnson Jr. e o Jonathan Owens, que chegou do Houston Texans, que é um bom jogador, mas eu não coloco ele na mesma prateleira do Adrian Amos. Eu acho que o nosso segundo nível da secundária vai sofrer um pouco essa temporada. E eu acho que aí vai muito também do trabalho do coordenador defensivo. E como eu já disse outras vezes, nós temos uma boa defesa no geral, mas não temos um bom comando para a defesa. Nós vamos para mais uma temporada com o Joe Barry comandando a defesa dos Packers. E isso me assusta demais, porque individualmente nós temos bons jogadores, ótimos talentos, mas são mal treinados, são mal comandados. E esse ponto em específico, o nosso corpo de safeties é o que mais me preocupa com a saída do Adrian Amos, que não teve uma reposição à altura. A gente pode sofrer muito nessa questão. Tá? Sobre os treinos que rolaram aí, né, o que mais me deixou feliz é que o grupo inteiro dos Packers abraçou o Jordan Love, assim, como se fosse um filho, cara. O carinho, o amor, o respeito que o grupo dos Packers está tendo pro Jordan Love é o que mais me impressiona. O que prova que esses caras vão jogar por ele, cara. O grupo está absolutamente unido, fechado em ajudar o Jordan Love, e o Jordan Love fechado, confiante em ajudar esse pessoal, em fazer o melhor dele, em se provar nesse 1 ano que ele tem, né, de contrato que ele ganhou, para se provar que realmente ele tem condição de ser o quarterback titular dos Packers. Então eu estou gostando demais de ver essa sinergia, essa união, esse companheirismo. A gente vê fotos deles no Instagram, curtindo férias, feriados juntos ali, o A.J. Dillon, o Christian Watson, o Jordan Love, né? O quanto que esses caras estão se unindo, não só dentro de campo, mas também fora de campo, criando uma amizade sincera mesmo. Então eu fico muito feliz de ver que o grupo realmente está fechado com o Jordan Love, vai dar todo o suporte que ele precisar, está se fechando em torno do Love, e o Love pode contar com esse apoio e vai fazer o possível, vai se dedicar ao máximo para fazer esse time vencedor. Então, acho que quando tudo isso está junto, né, quando tudo isso está associado ali, né, a chance de sucesso é maior, porque está todo mundo remando para o mesmo lado, todo mundo almejando o mesmo objetivo. Então, o Love está totalmente abraçado pelo elenco, pela comissão técnica. Então, confiança, apoio, suporte do elenco, da torcida não vai faltar. E isso tira um pouco a pressão dele, que naturalmente vai existir, uma pressão de comandar uma equipe gigante, multicampeã como os Packers, e tendo que substituir um dos maiores quarterbacks da história da NFL, é uma missão dificílima, você já carrega uma pressão, né, o tamanho do mundo nas costas, e você contar com esse apoio de todos, tira um pouco essa pressão, traz uma confiança, né, traz uma moral incrível. Então acho que isso não vai faltar para os Packers, essa vontade de todos vencerem pelo Jordan Love e do Love, né, em relação a todo o elenco, de corresponder, né, de retribuir toda a confiança que tem depositado nele. Então eu acho que isso foi o que eu achei de mais legal vendo os treinos, né, essa amizade, essa sinergia, esse companheirismo, todos falando muito bem do Love, Love também elogiando todos, né, e isso, quando levado para dentro de campo, faz uma equipe ainda mais forte. Eu acho que vai dar para a gente acompanhar isso mais agora, né, no training camp,
onde a equipe vai continuar aí se alinhando, vai definir aí os últimos detalhes, né, montar um esquema de jogo, né, um playbook que seja eficiente, né, que utilize, né, todos os jogadores ali à disposição. Jordan Love tem dos poucos jogos que a gente viu ele fazer, ele tem esse hábito, ele varia muito o jogo, né, utiliza todas as peças que ele tem de ataque, né, com mais, né, dinamismo, não fica só focado num cara ou outro, até porque a gente não tem um cara de confiança igual era o Davante Adams. Na dúvida, assim, apertou, joga no Adams que ele vai resolver. Então hoje você tem que diversificar, a gente tem um corpo de wide receivers com características variadas, né, novos tight ends aí, com muita estatura também. Então, eu acho que da agora para frente, quando o time vai ajeitar esses últimos detalhes visando a temporada, a gente vai notar ainda mais essa identidade, essa parceria entre todos para fazer um time mais forte, e o Love se sentindo aí, né, prestigiado por todos. É o que ele mais precisa para se sentir confiante e fazer o time jogar bem. Então eu estou pensando positivo, estou confiante de que a gente pode fazer uma temporada além das expectativas, sabedores das dificuldades, evidentemente, que teremos, é um processo natural, né, de reconstrução, de readaptação, mas eu acho que quando o time está aí junto, unido, forte, remando no mesmo sentido, a chance de sucesso é maior e a gente pode dar resultados aí além daquilo que se espera em 2023. É isso aí, meus amigos. Um resuminho para vocês de draft, de tabela, de situação de elenco. Vamos acompanhar agora, 26 de julho, começa o training camp, né? Vamos aquecendo os motores aí, ajeitando os últimos detalhes. Mês que vem já tem os jogos de pré-temporada, tá chegando a hora. E eu acho que o Packers vai sim nos surpreender positivamente essa temporada. Aguardemos e veremos. Um grande abraço, até a próxima. Go Pack Go!